Olá, meus caros patrícios! Eu sei que eu andei meio sumido aqui do canal, já tinha gente reclamando, inclusive, mandando mensagem: cadê seus vídeos, André? Cadê seus vídeos? Bom, a minha vida andou meio atribulada ultimamente, mas estamos de volta com a Rua Direita, dessa vez para falar sobre saúde. É um tema bastante extenso e, além disso, é um assunto complicado, gente, porque envolve muita emoção. Bom, em primeiro lugar, a gente precisa entender o que é o SUS, o Sistema Único de Saúde. Como é que ele funciona, se é que ele funciona, né? Será que o SUS é fundamental? O SUS sempre existiu? E antes do SUS, o que existia? Como é que era antes do SUS? O SUS, pessoal, é um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo. De acordo com o Ministério da Saúde, ele é um sistema ímpar no mundo, porque ele garante acesso integral. Quem tem SUS tem direito a todos os recursos e profissionais que existem no sistema. 2. Igualitário. Todos os pacientes têm o mesmo direito. 3. Universal. Todos os brasileiros e estrangeiros residentes no país, têm direito ao SUS. O SUS teve início com a Constituição de 1988. Está lá no seu artigo 196, que define a saúde como um direito de todos. Grifo a palavra direito. A saúde é um direito de todos, segundo a nossa Constituição. Que bom, né? Outra característica do SUS é que o sistema oferece saúde gratuita. Grifo a palavra gratuita. Sim, mas e antes dessa lei salvadora que nos deu esse direito à saúde universal, integral, igualitária e gratuita? Como é que era? A tendência das pessoas é pensar que sem o SUS estaria todo mundo desamparado. Pelo menos quem não tem dinheiro está lascado, né? Mas será que é assim? No período militar, por exemplo, existia o INAMPS. Sabe o que é o INAMPS? Era o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social. O INAMPS tinha a função de prestar atendimento médico e dentário a todos aqueles que contribuíam com a Previdência Social, ou seja, os trabalhadores com carteira assinada. O INAMPS tinha até hospitais próprios, mas a maioria eram hospitais privados. Então o atendimento era realizado na rede privada e o governo ia lá e remunerava os convênios pela quantidade de procedimentos realizados. Quem não tinha carteira assinada era atendido aonde? Morria? Não, gente, era atendido nas Santas Casas de Misericórdia, que eram instituições filantrópicas e que até funcionavam bem, amparavam cidadãos carentes. Como é que é no SUS? Exatamente o contrário. A maioria dos hospitais e estabelecimentos de saúde é pública, incluindo hospitais universitários, laboratórios, bancos de sangue, serviços de vigilância sanitária, serviço de vigilância epidemiológica, vigilância ambiental e até de pesquisa científica, como por exemplo a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz e o Instituto Vital Brasil. Em números, são 1.090 hospitais especializados, 5.195 hospitais gerais, 546 farmácias populares, 215.640 médicos, 165.323 dentistas, 261.064 enfermeiros, 201 milhões de beneficiados, sendo que 150 milhões destes dependem exclusivamente do SUS. É 80% da população brasileira. Em números parece uma maravilha, né, gente?
população então deve estar muito contente com o serviço. Será? Tem uma pesquisa de 2014 que foi encomendada pelo CFM, Conselho Federal de Medicina, para o Datafolha. Diversos brasileiros foram entrevistados. 54% desses entrevistados, era para dar nota, tá? Era para dar uma nota para o SUS. 54% dos entrevistados deram nota de 0 a 4. Mais da metade, tá? Deram nota de 0 a 4 para o SUS. Então acho que o SUS é uma porcaria. 33% atribuíram nota para o SUS entre 5 e 7. E 13% nota entre 9 e 10. Quer dizer, só 13% acha que o SUS é bom. 87% da população reprova o SUS. E tem mais. Para 93% dos eleitores brasileiros, o sistema de saúde público e privado são regulares, ruins ou péssimos. Repito, público e privado. Mas o que é que gera essa insatisfação toda, pessoal? A maioria dos entrevistados respondeu: fila de espera. Então, fila de espera é a maior queixa dos usuários do SUS. Apenas 2 em cada 10 entrevistados conseguiram ser atendidos em um mês. Quase metade encarou uma espera de mais de 6 meses. E desses aí, mais da metade esperou mais de 1 ano na fila. Então, o que a gente tem, pessoal? A gente tem um sistema que é público, universal, de acesso integral e igualitário, que é financiado com recursos da União, dos estados e dos municípios, e segundo Lula, é um exemplo a ser seguido pelo mundo. Aí você vai pensar, poxa vida, mas olhando assim parece tão bom, por que é que não funciona bem? Por que é que tem tanta fila de espera? A resposta está aqui, ó. É um produto em que se coloca a etiqueta grátis, bem visível. Grátis. É grátis, gente? Claro que não. Não existe nada grátis, nem injeção na testa é grátis. A gente paga pelo SUS. Essa que é a primeira armadilha. A primeira mentira está na afirmação serviço gratuito, porque não é gratuito, mas aparenta ser. A etiqueta grátis continua lá, bem grande, exposta lá. É aí que está a encrenca, e eu vou mostrar por quê. Um dos principais fatores que controla a demanda por determinado produto é o preço. Relógios Rolex são lindos, são ótimos, mas são muito caros. Por isso vende pouco. Carros Ferrari, por exemplo. Uma Ferrari é linda, né? É um baita de um carro. Puxa, um carro bom. Mas também é caríssimo, então vende pouco. A gente não vê Ferrari em todo canto aí na cidade. Agora, reloginho barato, reloginho Cássio, vende como água, porque é barato. É acessível para a população. Carro popular, um Fiestinha 1000, vende bastante. A gente vê por aí, de monte carrinho Fiesta 1000. Porque o preço é baixo. Então, preço alto, pouca demanda. Preço baixo, muita demanda. E preço zero? A demanda tende ao infinito. Se é grátis, a demanda fica infinita. O SUS é um sistema de demanda infinita, como todo sistema socializado. Agora, muito bem, a demanda é infinita, mas e a oferta? A oferta é infinita também? Claro que não. Oferta infinita não existe. Nós vivemos em um mundo de escassez. Os recursos são limitados. O sistema de saúde não é diferente de nenhum outro sistema. O sistema de saúde é igual a qualquer outro sistema, gente. A saúde, gente, não funciona de acordo com o sentimentalismo. Serviço médico é exatamente igual a outro setor qualquer. Nós criamos um sistema com oferta reduzida, porque os recursos são escassos,
e demanda infinita. É óbvio que vai ter fila de espera. Percebendo que a demanda é infinita, mas a oferta não, aí aparece a figura do burocrata, né? O burocrata tem que tomar uma atitude. O que é obrigado a fazer? Estabelecer um teto de gasto. Esse teto nunca pode ser superado. Só que isso também não resolve o problema, porque a demanda continua infinita. Então qual é a solução encontrada? Impor mais controle, tentar conter a própria demanda. Ou seja, começa a limitar o número de visitas ao médico, limitar o número de exames diagnósticos, o número de hospitalizações, de cirurgias, por exemplo. Só interna um paciente quando ele apresentar um conjunto pré-determinado de sintomas. Só se solicita uma tomografia computadorizada, por exemplo, em casos específicos, pré-estabelecidos. A outra maneira é tentar equalizar a conta tirando do salário do servidor. Médicos, dentistas, enfermeiros, farmacêuticos, técnicos têm que trabalhar cada vez mais, porque a demanda só aumenta, por cada vez menos ganho. Qual é a consequência disso? Queda na qualidade do atendimento. Outra coisa que contribui para a queda na qualidade do atendimento é o chamado salário fixo, ou seja, o pagamento que não é atrelado à produção. Vamos supor que um pediatra num hospital público tem um salário mensal de R$4.000 para atender ali 20 horas semanais. Todos os pediatras desse hospital ganham R$4.000. Se ele atende 20 pacientes por dia, ele ganha R$4.000. Se ele atende 40 pacientes por dia, ele ganha R$4.000. Se ele faz 5 cursos e vai a 3 congressos por ano, ele ganha R$4.000. E se ele não fez curso nenhum? Os mesmos R$4.000. Se ele fez mestrado, doutorado, pós-doutorado, R$4.000. Se ele terminou a residência e parou por aí, R$4.000. Agora me diga uma coisa, qual é a vantagem que ele tem em se aperfeiçoar? Qual é a vantagem que ele tem em atender mais e melhor? Ou seja, ter mais eficiência? Zero. Zero. Entendeu por que a qualidade cai? Se o salário é fixo, é melhor para mim, eu, profissional, atender menos pacientes. E não me interessa muito a qualidade do meu atendimento. Eu faço o mínimo. Vira a lei do mínimo esforço, gente. O que é que nós estamos vendo então até agora? O que é o SUS? É um sistema de saúde público, universal, igualitário, integral, gratuito, onde há controle de demanda e de gastos, e controle de salários e salários fixos. Então nós estamos diante de um sistema socialista, gente. Isso é um sistema socialista. Percebeu? Qual é a diferença, por exemplo, entre o nosso sistema único de saúde e o sistema de saúde cubano? Eu estive em Cuba recentemente, estive em abril desse ano de 2018, e vi isso com os meus próprios olhos. Os sistemas de saúde cubano e brasileiro são iguaizinhos, idênticos. Depois nós vamos falar melhor sobre isso, mas já adianto uma coisa. Eu entrei lá no hospital em Havana e me senti em um hospital público brasileiro. São iguais, gente, é a mesma coisa. Uma pessoa mais esclarecida, que olhasse para esse cenário todo que nós mostramos aqui, o que ela iria pensar? Ué, então o governo deveria estimular mais a iniciativa privada para desafogar a demanda pelo setor público, não é óbvio? Para vocês terem uma ideia, 80% dos brasileiros dependem exclusivamente do SUS, precisa desafogar. Então, vamos estimular a iniciativa privada, não é? O raciocínio está certo. A iniciativa privada sempre vê o consumidor como algo bom. Empresas privadas querem mais consumidores. No setor público, o consumidor é visto como um ser irritante,
que esbanje os recursos do sistema que já são escassos. No livre mercado, não. O consumidor é o rei. Todos ganham. A empresa lucra, o médico lucra, o farmacêutico lucra, o consumidor é atendido, a tiazinha que limpa o chão do hospital fatura seu dinheirinho, a farmácia ganha vendendo medicamento prescrito e assim por diante. É aí que a porca torce o rabo. Saúde de livre mercado é um problemão, sabe para quem? Para o governo. Sabe por quê? Olha, se a tendência do sistema público é se deteriorar cada vez mais, controlar gastos, diminuir salários dos profissionais de saúde, qual é a tendência desses profissionais? E até dos usuários? É migrar para o setor privado. Aí você acaba com o governo. Porque no setor privado, o médico não só poderia ganhar mais, como ele teria autonomia para exercer a medicina sem se tornar escravo de normas de conduta. Ele ia atuar de acordo com seus próprios critérios médicos. Os primeiros a deixar o Sistema Único de Saúde seriam os melhores profissionais. Está vendo a sinuca de bico? O que é que o governo faz então? Ele não pode permitir que o setor privado atraia os profissionais dele. Qual é a solução? Estipular regulamentações pesadas sobre o setor privado, sem falar nos impostos que são obscenos. O que essas regulamentações causam, gente? Causam diminuição da concorrência, porque não é toda empresa que consegue cumprir com essas regulamentações. Só entra no mercado a seguradora que o governo permite entrar. Ou seja, aquelas seguradoras que tem bala na agulha, que tem cascalho, que tem din-din para arcar com toda essa regulamentação. Resultado, os planos de saúde ficam mais caros e os planos de saúde remuneram mal os profissionais. Hoje nós temos casos de hospitais privados e planos de saúde que atendem tão mal quanto o SUS. Está vendo o resultado daquela pesquisa? Por que as pessoas acham ruim e péssimo tanto o setor público quanto o setor privado? É por isso. Isso para não citar outra coisa bastante desconfortável. Plano de saúde também tem aquela etiqueta grátis no produto. A pessoa paga mensalmente pelo plano e tem acesso ilimitado. O usuário paga um valor fixo por mês e não tem a menor ideia de quanto custa uma consulta médica, uma internação, um exame de imagem, por exemplo. Ele vai a um hospital e tem direito a tudo que tem lá. Aí acontece o mesmo que acontece no SUS, a demanda infinita. Aí você precisa controlar essa demanda infinita. O que você vai fazer? Corta gasto, tira do salário dos profissionais, estabelece protocolo para internação, para solicitação de exame. Aí aparece a figura do médico auditor. O médico auditor é aquele que regula tudo ali, para tentar evitar ao máximo os gastos que eles definem como desnecessários. E o médico auditor é conhecidíssimo de todos os colegas que trabalham aí com convênio, com plano de saúde. Enfim, aí também aparece um outro fantasma. Sabe qual é? É a chamada carência. Sabe o que é a carência do plano de saúde? É assim, para você ter direito a uma internação, estou dando uma hipótese aqui, tá, gente? Para ter direito a uma internação, você precisa pagar, por exemplo, 4 meses de plano de saúde. Para exames de alta complexidade, 6 meses. Para parto, cirurgia, 1 ano. E assim por diante. Ou seja, virou um SUS pago. O sistema de plano de saúde também é um sistema socialista, gente. Olha só, todos pagam o mesmo valor pelo plano. Os que nunca vão ao médico e nunca fazem exames pagam X. Os que vão ao médico toda semana e fazem exame regularmente também pagam X. Por isso, os planos de saúde também começaram a cobrar mais conforme aumenta a idade do cidadão.
Isso até aparecer algum doido que faça uma lei que proíba isso. E não é muito difícil não, viu gente? Não é muito difícil. Então veja como é. Tanto profissionais quanto usuários fogem de um sistema socialista para cair em outro. Essa é a ideia do governo, essa é a intenção do governo. Tornar o sistema privado pouco atrativo, tanto para profissional quanto para usuário. Então não existem dois sistemas de saúde no Brasil, gente. Existe um só. Isso tudo que a gente falou compõe apenas um sistema de saúde, que é diretamente ligado ao governo. Esse sistema tem uma ala VIP e tem os outros que vão de pista. A ala VIP é reservada para um público um pouco mais privilegiado, que não é tanto assim, porque ele paga pelos dois. E a ala dos que vão de pista é o SUS. Aqui em Manaus, por exemplo, em um dos hospitais privados em que eu trabalho, porque eu só trabalho em hospital privado, tá gente? Eu me recuso a trabalhar no SUS. Veja os convênios que a gente tem nesse hospital. Vou falar para vocês aqui, vou ler aqui para vocês. Petrobras, Infraero, Ministério Público Federal, Caixa Econômica, Fusex, que é o plano de saúde do Exército, Marinha do Brasil, Correios, olha que beleza, Eletrobras, Amazonas Energia, que é a empresa de energia aqui do estado do Amazonas, CAPESESP, que é a unidade fechada de previdência, patrocinada pela FUNASA, Fundação Nacional de Saúde, CACI, que é dos funcionários do Banco do Brasil, Aeronáutica, Manaus Med, que é dos funcionários da Prefeitura, SESI, GEAP, que é um plano privado, mas que ajuda e que serve também os professores universitários da Universidade Federal do Amazonas, Bradesco, Sul América, Amil. Aqui em Manaus também tem a Apvida, que atende todos os professores da rede estadual. Aliás, o estado do Amazonas está com uma dívida de 50 milhões com a Apvida. E até agora não pagou. E tem também a Unimed em Manaus, que está praticamente falida. Desses todos que a gente viu, pessoal, os poucos que não têm relação nenhuma com o Estado, nenhuma relação direta, pelo menos com o Estado, são 4. Unimed, Bradesco, Sul América e Amil, não é isso? Mesmo assim, eles são altamente regulamentados. Agora me responda uma coisa, cadê o sistema de saúde privado do Brasil? Não existe. Não existe. Esse sistema que a gente citou está muito longe de ser privado. A saúde verdadeiramente privada existe no Brasil. Só que ela passou a ser um pequeno nicho reservado àquelas pessoas que são muito ricas, que têm muito dinheiro, porque ela é extremamente cara. E o fato de ela ser tão cara é o que depõe contra o sistema privado de saúde. Só que ninguém explica por que a saúde privada é tão cara. Mas eu explico. O sistema socializado de saúde criou um grau tamanho de dependência dos profissionais e dos usuários que só aqueles que são muito qualificados conseguem se livrar dele. Então se cria um núcleo de profissionais muito pequeno e, portanto, com pouquíssima concorrência, porque a maioria dos profissionais ou está no SUS, ou está nos planos de saúde, ou nos dois. Então não tem concorrência para aqueles que fugiram do sistema socializado. Aí eles jogam o preço para onde eles querem, jogam o preço lá em cima. Só ter acesso quem tem dinheiro. Perceberam a teia que o sistema socializado criou? É um sistema, gente, que escraviza as pessoas, ao ponto de não permitir nem sequer que elas pensem na possibilidade de um sistema privado. É mais fácil privatizar empresas estatais do que desestatizar mentes. Onde é que estão os trabalhos científicos, por exemplo, que comprovam a ineficácia do sistema? Praticamente não existem. Sabe por quê?
Porque o próprio sistema engloba os institutos de pesquisa e universidades. Todos os hospitais universitários estão ligados ao SUS. Tem também a Fundação Oswaldo Cruz, o Instituto Vital Brasil e tem outros. Agora me responda, qual desses órgãos vai autorizar alguma pesquisa que deponha contra o seu próprio sistema? Nenhum. Os médicos, os enfermeiros, os farmacêuticos são todos formados em hospitais escola. E esses hospitais escola fazem parte do SUS. Então o médico, o enfermeiro, o farmacêutico já se formam condicionados a trabalhar para o sistema público de saúde. O sistema socializado englobou tudo, envolveu tudo, até os planos de saúde, até os órgãos de pesquisa, até os hospitais beneficentes, que eram ligados à igreja antes, como por exemplo as Santas Casas de Misericórdia, de modo que nada possa existir fora do Estado. Gente, o Brasil já é um país socialista, só não vê quem não quer. E dominando o setor de pesquisa, o sistema, censura, cala tudo que possa depor contra ele próprio. Aí se cria um processo progressivo de alienação, de forma que ninguém, nem paciente, nem profissional, nem intelectual, nem político, consiga enxergar um sistema de saúde fora do Estado. Quer ver uma prova dessa alienação? Pelo que os médicos estão lutando no momento? Por uma desregulamentação do sistema privado de saúde? Não. Estão lutando por uma carreira médica de Estado. Uma carreira médica de Estado. Tá vendo como é que é, gente? Nem os médicos estão conseguindo se ver fora do sistema socializado. Carreira médica de Estado, gente, pelo amor de Deus, isso não ia ser bom para ninguém. Nem para o Estado, porque ia encarecer o serviço, e o Estado precisa conter os gastos, por causa do sistema de demanda infinita que eu falei para vocês. Nem para o usuário, que só ia manter o sistema socializado ativo, e agora com maior contenção de demanda, que é para compensar o alto preço dos profissionais. E nem para os médicos, apesar do que possa parecer bom, mas na verdade seria uma maneira de escravizar o profissional a um sistema que obrigatoriamente o escraviza a uma demanda infinita, ou seja, a um excesso de atendimentos sob baixa remuneração e com recursos cada vez menores à sua disposição para que ele possa exercer um atendimento melhor. Como é que isso é bom, gente? Aonde? Em que lugar do mundo que isso ia ser bom? Quer outra prova dessa alienação? Sabe qual é? São exatamente as soluções apresentadas para a população para sanar o problema do SUS. Olha que ironia. Em primeiro lugar, observem a contradição. Em determinado momento, o governo fala que o SUS é um exemplo a ser seguido pelo mundo, que o SUS é uma maravilha, porque oferece saúde gratuita, de qualidade. E em outro momento ele mesmo se contradiz propondo soluções para os problemas do SUS. Ué, mas não era bom? E quais são as soluções que eles propõem? Veja só. Conhece o projeto Mais Médicos? O projeto Mais Médicos é uma espécie de convênio do governo federal com a Organização Pan-Americana de Saúde. Começou no governo da Dilma Rousseff, e ainda não acabou. O projeto era para trazer 15 mil médicos cubanos para o Brasil. Desses 15 mil já chegaram 13 mil médicos novos aí no Sistema Único de Saúde. E aí, resolveu? Claro que não. E não resolveu pelo simples... Eu vou repetir quantas vezes for necessário. Sabe por que não resolveu? Porque o SUS é um sistema de demanda infinita. Infinita. O que o Mais Médicos está tentando fazer? Tentando aumentar a oferta para tentar conter a demanda infinita. Aí vira o quê? Imagine que um navio está afundando. Aí você tentando conter
esse afundamento do seu navio, você pega um balde e vai lá tentando tirar a água do convés do navio. Vai dar certo? Claro que não, porque a água nunca vai parar de entrar. A água do oceano é a demanda infinita. Você não vai conter isso. Coloca 2 ali com balde, coloca 3, coloca 20, coloca 1000 tirando a água do navio com balde. Não vai vencer nunca. E tem mais. Colocar mais médicos atendendo faz com que você estimule mais ainda a demanda. Porque a demanda é infinita, mas ela é contida pela oferta limitada, não é? É a chamada demanda reprimida. Se você aumenta a oferta, automaticamente você aumenta a demanda, que é infinita, mas estava reprimida. Vocês podem colocar quantos médicos vocês quiserem atendendo. Quantos médicos forem colocados lá, tantos terão agenda lotada. E não vence. Outra proposta dos governos, olha que coisa hilariante, é aumentar vagas nas faculdades de medicina e criar mais faculdades. Essa é a mais desastrosa de todas. Eu me lembro de uma vez publicado na página acho que era do Ministério da Educação, que o governo ia criar mais escolas de medicina no Brasil. Aí eu comecei a ler os comentários e via lá aí que você percebe o grau de alienação das pessoas. Praticamente todos os comentários falavam a favor da medida. E sabe o que eu comentei? Olha o meu comentário, eu falei, nossa, que ótimo, mas onde é que vocês vão encontrar mestres e doutores para formar toda essa gente? Não precisa nem dizer o que aconteceu, né, gente? Meu comentário foi deletado e eu fui bloqueado do site do Ministério da Educação. Meu Deus do céu, gente, isso é uma questão básica de educação. Não adianta você querer dar educação para todos de uma vez. Você tem que ter profissional qualificado para ensinar. Caso contrário, você acaba delegando essa função de ensinar para pessoas que não estão capacitadas para isso. Educação só funciona num esquema de círculos concêntricos. Você forma um grupo, aí esse grupo vai formar um outro grupo maior. Esse novo grupo vai formar um outro maior ainda. E assim por diante. Então isso não se resolve na canetada, de uma hora para outra. Formar um médico é uma questão de muita responsabilidade. O que vai acontecer com essa medida? Como não tem profissional qualificado formando os médicos que vão se formar vão ser medíocres. E tem mais, você pode formar quantos médicos você quiser. A demanda do sistema socializado vai continuar infinita. Então o que vai acontecer? Você só vai colocar mais médicos para atender uma demanda infinita e esses médicos vão ser cada vez mais medíocres. Olha que beleza. Gente, até a década de 90 existia uma alternativa para fugir do SUS. Era o sistema privado. O sistema privado de saúde estava se expandindo maravilhosamente bem. Porque o SUS, que estava recém-criado, já era uma porcaria. E tanto profissionais quanto usuários estavam migrando cada vez mais do sistema público para o privado, que ficava cada vez mais barato. Foi aí que um socialista chamado Fernando Henrique Cardoso inventou de regulamentar a saúde privada, com a Lei 9656 de 1998, que ficou conhecida como Lei dos Planos e Seguros de Saúde. Foi aí que o dirigismo estatal começou a cercear a liberdade das empresas de oferecer produtos personalizados, de acordo com as necessidades do consumidor. O intervencionismo estatal se intensificou ainda mais com o quê? Com a criação da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS. Isso foi em 2000. Entre as competências da ANS está o quê? Autorizar, olha só, autorizar o registro e o funcionamento das operadoras de saúde. Então a vontade do consumidor passou para segundo plano. As operadoras de saúde ficaram mais interessadas em cumprir as normas da ANS do que atender a necessidade do usuário. Por exemplo, vamos supor que você queira pagar um plano de saúde que cubra apenas internação, cirurgia e exames de alta complexidade. O resto você se viraria aí pagando consulta. Não pode.
Simplesmente não pode, porque isso não é permitido pela lei dos planos de saúde, que estipula serviços mínimos a ser oferecidos pelas operadoras. Se você não precisa de um psicólogo, por exemplo, você não pode optar por não pagar um psicólogo, porque ele está incluído no plano e é obrigatório oferecer sessões de psicanálise ilimitadas. Isso também é uma resolução da ANS, é a resolução normativa número 338 de 2013. A ANS, Associação Nacional de Saúde Suplementar, estabelece um rol obrigatório de, veja só, 3.216 procedimentos que devem ser oferecidos pelos planos, obrigando o consumidor a ter que arcar com produtos que muitas vezes não interessam para ele. E qual que é a consequência disso? Lógico, gente, vai encarecer o produto. Quer mais? Todos os contratos individuais têm reajustes de preços controlados pela ANS. A ANS controla o preço. Qualquer pessoa que conheça um mínimo de economia sabe que controle de preço gera escassez. Pelo simples fato de que o preço é o que sinaliza o mercado no sentido de aumentar ou diminuir a oferta. Por exemplo, se o preço de determinado produto está alto, é porque as pessoas estão mais interessadas nele e a oferta dele é baixa. É um sinal para as empresas produzirem mais esse produto. Se o preço de um produto está baixo, é porque ninguém está interessado nele e porque tem muita oferta. Então é um sinal para as empresas, opa, vamos dar uma parada na produção. Se uma agência controla os preços na canetada, o mercado perde o sinalizador natural, que é o preço. É isso que vai gerar escassez, como acontece em todo sistema socialista. Não é à toa que falta papel higiênico em Cuba, não é à toa que falta sabonete na Venezuela. Vamos ver se é verdade que gera escassez? Olha aí na sua tela. Em 2000, nós tínhamos 3.577 operadoras de plano de saúde atuando no Brasil. Em 2010, já passou para 1.628, caiu para menos da metade. Em 2017, 1.076. Com tanta regulação, os contratos individuais de plano de saúde acabam desaparecendo. 80% dos contratos são empresariais hoje, gente. Os individuais estão cada vez mais raros e mais caros. Acha que acabou por aí? Não, o Estado quer sempre mais. O Poder Judiciário agora resolveu relativizar os contratos. Como assim, André? Eles estão obrigando as operadoras a oferecer procedimentos médicos não previstos em contrato. Ou seja, você assina um contrato com uma operadora de saúde que não cobre, por exemplo, cirurgia de catarata. Uma situação hipotética aqui, tá? Então, se você tiver uma catarata, você vai ter que pagar por fora pela cirurgia, porque o plano não vai cobrir. Mas se você entrar com uma ação na justiça contra a sua operadora de saúde, possivelmente o juiz vai dar a causa para você, a despeito do contrato firmado pelas duas partes. Isso criou o que se chama no meio jurídico de jurisprudência. Se o juiz lhe deu ganho de causa, o outro também pode dar ganho para outra pessoa embasado na sentença desse juiz aí, e assim por diante. Consequência, os custos dos planos de saúde com processos dobraram entre 2013 e 2015 e acabou superando a marca de R$1 bilhão. Você sabe para quem que vai ser repassado esse custo, né, gente? Para o consumidor, é claro. E isso acontece por quê? Porque é aquilo que eu falei lá no começo, quando as pessoas falam de saúde, elas agem de acordo com a emoção e não com a razão. E o juiz não é diferente. No mais, o que está escrito na Constituição? Saúde é um direito do cidadão, mas não define de quem é o dever. Se o dever não é definido por lei, é fácil jogar para a operadora de saúde. Gente,
Tá passando da hora de mudar esse conceito. Saúde é um bem, não é um direito. Enquanto a gente estiver tratando saúde como um direito e não como um bem, vai continuar esse processo que a gente está vendo. Plano de saúde ficando cada vez mais caro e raro. E pessoas migrando cada vez mais para o SUS, que está cada dia mais falido. Até chegar ao que a gente tem hoje, ou pior, hoje nós temos 80% dos brasileiros dependentes, totalmente dependentes do SUS. E a tendência é piorar. Vamos acordar, pessoal. O Brasil não vai se tornar um país socialista. O Brasil já é um país socialista. Só se resolve o problema da saúde no Brasil se houver estímulo à iniciativa privada, meu Deus do céu. E como é que faz isso? Tem ideia? Vamos privatizar o SUS. Claro, vamos sim, pessoal. O cara que fala isso só pode ser louco, doido de pedra. Privatizar o SUS é uma atitude digna de um débil mental. A população está totalmente dependente do SUS, escravizada ao sistema socializado. Você não pode chegar lá de supetão e tentar mudar isso abruptamente. Tem que ser uma mudança gradual, paulatina. Como é que começa? Qual é o pontapé inicial? Desregulamentar o sistema de saúde privado. Eu vou insistir nisso. É desregulamentar o sistema de saúde privado. Eu já estou até esperando o pessoalzinho de esquerda perder a compostura aí nos comentários, falando sobre saúde pública de Cuba, do Canadá, da Inglaterra, da Suécia, falando que o sistema de saúde dos Estados Unidos é caríssimo porque é privado. Pois eu já vou responder de antemão. A coisa não é bem assim. O sistema de saúde britânico, por exemplo, chamado National Health Service, está cheio, imerso, quase se acabando, em crises. É uma crise atrás da outra. A última foi em dezembro de 2017, onde mais de 300 mil pacientes foram obrigados a ficar esperando na sala de emergência por mais de 4 horas, até ser atendidos. Enquanto esses daí estavam esperando na sala de emergência, outros tantos estavam esperando nas ambulâncias e não conseguiam dar entrada no hospital. Olha só, não conseguiam dar entrada no hospital. Isso segundo uma matéria da BBC de Londres, viu gente? Não sou eu que estou falando não. Em janeiro deste ano, janeiro de 2018, 55 mil cirurgias foram canceladas por falta de leito. E sim, acredite, existem pacientes nos corredores, assim como no nosso SUS. A Cruz Vermelha relatou que o sistema de saúde britânico vive uma crise humanitária. E até o New York Times, olha só, o New York Times, que é um jornal tradicionalmente de esquerda, hein? E grande apologista do sistema de saúde estatal. O New York Times reconheceu o colapso do sistema de saúde britânico. Olha só, mais de 97% dos hospitais britânicos relataram níveis de lotação tão altos que foram considerados inseguros. Olha a demanda infinita aí, tá vendo? Os socialistas, claro, sempre tem que culpar alguém. Em quem que eles jogaram a culpa? Nos conservadores que não investem em saúde. Será que é verdade? Olha aí, vamos ver a estatística. Olha o gráfico aí. Olha o investimento em saúde na Grã-Bretanha. Só aumentando, aumentando, aumentando. E pode aumentar o quanto quiser. Pode injetar o quanto de dinheiro quiser. A demanda é infinita, gente. O sistema socialista, o sistema socializado é um saco sem fundo. Não tem fim, você não vence. O Instituto Fraser do Canadá fez um trabalho no ano de 2010 comparando os sistemas de saúde do Canadá, que é 100% estatal, com o da Alemanha, que é um sistema misto, público e privado. Dois países semelhantes em economia, né? Dois países ricos, o Canadá e a Alemanha, fazendo uma comparação. A pesquisa foi em relação a tempo de espera. Então aqui ele começa o estudo dizendo que o Canadá gasta 12,5% do seu PIB com saúde.
E a Alemanha gasta 9,8% do PIB com saúde. Ou seja, o Canadá gasta mais do que a Alemanha, certo? Com saúde. Aí foi feita a pesquisa com os pacientes. O primeiro quesito pesquisado foi espera de mais de 4 horas na sala de emergência. No Canadá, 31% dos pesquisados esperaram mais de 4 horas na emergência. Na Alemanha, apenas 4%. Quem esperou mais de 6 dias por uma consulta com médico ou enfermeiro quando precisou de atendimento? 33% no Canadá, 16% na Alemanha. Espera de mais de 2 meses para ser atendido com um especialista. 41% no Canadá, 7% na Alemanha. E espera de mais de 4 meses por uma cirurgia eletiva. Cirurgia eletiva, para quem não sabe, é aquela cirurgia que não é de urgência, tá, pessoal? Espera de mais de 4 meses por cirurgia eletiva. No Canadá, 25% dos pacientes esperou mais de 4 meses. Na Alemanha, 0. Nenhum paciente esperou mais de 4 meses. Isso porque a Alemanha é um sistema misto, hein? Não é um sistema totalmente privado. Você olha aí a comparação, o tempo de espera. O Canadá, que gasta muito mais com saúde, em termos de investimento, de dinheiro, tem muito mais espera do que a Alemanha, que gasta menos. Tá vendo como é que é o sistema socializado? E na Suécia, como é que é? Não é diferente. O tempo médio de espera em sala de emergência na Suécia, também fui pesquisar, é de 5 a 7 horas. Um jornal de grande tiragem da Suécia chegou a relatar que médicos receberam ordem de burocratas para dar prioridade a pacientes baseando-se no seu valor futuro como pagadores de impostos. E os idosos, como é que ficaram nessa? Dançaram, né? Isso é o sistema socializado, pessoal. É sempre outra pessoa que define as suas prioridades. Socialistas não gostam que as pessoas escolham, porque elas podem não escolher o socialismo. No sistema de saúde privado, é você que define as suas prioridades, é o consumidor. E o sistema de saúde cubano? Meu Deus do céu. Gente, tem muito socialista que morre de amores pelo sistema de saúde cubano. Eu vi isso de perto. Eu estive lá em Cuba em abril deste ano, abril de 2018. Visitei hospitais, conversei com médicos, conversei com enfermeiros e conversei com as pessoas na rua sobre o sistema de saúde. Com o que se parece o sistema de saúde cubano? Com o SUS, gente. Com o SUS, não tem o que tirar nem pôr. E as pessoas reclamam, sempre reclamam do tempo de espera, falta de material, falta de leitos, falta de medicamento. Quer uma historinha legal? A gente esteve em Cuba, eu e a minha namorada, fazendo umas pesquisas ali em Havana, conhecendo o local também, que a gente não conhecia. Depois a gente resolveu descansar um pouquinho e ficamos 4 dias em Varadeiro, que é onde tem uns resorts ali, que é muito bonito, por sinal. E a minha namorada é alérgica a camarão. Não sei por que cargas d'água ela resolveu comer o camarãozinho lá em Varadeiro. Conclusão, ficou toda empolada, né? Pele coçando, cheia de eritema na pele. E a gente tinha esquecido de levar antialérgico. Não levei nenhum, esqueci. Então, eu, como eu sou médico, prescrevi para ela um antialérgico. Fomos atrás de uma farmácia. Mas cadê que tinha farmácia? Não tinha farmácia. Andamos, perguntamos para as pessoas, até que acabamos encontrando uma farmacinha lá num centrozinho comercial que tinha ali em Varadeiro. Isso em Varadeiro, hein, gente? Onde tem os resorts de luxo. Não é nos confins de Cuba, não. Em Varadeiro. Achamos a farmacinha, falamos lá com a farmacêutica, ela está com uma alergia, eu sou médico, me identifiquei como médico, mostrei a minha carteira do CRM para ela. Gostaria de prescrever para ela um antihistamínico, um antialérgico. Mas cadê que tinha o antialérgico? Não tinha. Não tinha remédio na farmácia, gente. As prateleiras vazias. Tá? Não tem remédio.
Em Havana, nós também andamos por lá, não tinha farmácia. Não tem farmácia, como a gente tem no Brasil, com essa variedade de medicamentos. Não tem. O que tem lá são farmácias do tipo boticário. Aquelas farmácias de botica, que fazem aquelas ervas e preparam um medicamento na hora. Medicamento, como a gente conhece aqui, o medicamento alopático, praticamente não tem. Olha aí, eu até tirei foto de uma aqui. Essa aí é a Havana Vieja, que chama, Havana Velha. É um bairro lá de Havana. Olha aí a farmácia, tipo botica. E medicamento que a gente conhece mesmo, diclofenaco, tinha dipirona, olha aí, é o que tinha ali. Essa é a prateleira da farmácia. Isso é o que tinha disponível de medicamento para se comprar ali. Quer dizer, ou você depende do Estado em Cuba, ou você depende do Estado. Você não tem para onde correr. Não tem para onde correr. Você não tem medicamento para comprar. Não tem farmácia. Moral da história. Minha namorada teve que ficar com coceira por 3 dias, porque não tinha remédio. Não tem remédio, gente. Então, essa é a saúde de Cuba. Essa é a realidade da saúde de Cuba. Ah, André, mas e a saúde nos Estados Unidos? É uma saúde privada, mas as pessoas vão até a falência quando adoecem. Será que é privada, pessoal? Será que o sistema americano é livre de interferência do Estado? Vamos ver. Em primeiro lugar, os gastos com saúde nos Estados Unidos são exorbitantes. Chegam a 17% do PIB. Quase o dobro do que gasta a maioria dos países da Europa, por exemplo. Tudo bem, os Estados Unidos são líderes na implantação de novas tecnologias, isso a gente sabe, e também na medicina preventiva. Mas isso também não justifica esse gasto assombroso. A verdade é que o sistema de saúde americano está longe, mas muito longe, mais anos-luz, de ser um sistema de livre concorrência. A criação de um hospital, por exemplo, nos Estados Unidos, para você criar um hospital, você tem que passar por uma série de regulamentações pesadíssimas, rigorosíssimas. Isso dificulta a criação de hospitais mais baratos, que poderiam concorrer com os que já existem. Operadora de saúde, por exemplo, nos Estados Unidos, só pode atuar em um estado. Isso já elimina a concorrência interestadual. 90% dos gastos dos americanos com saúde ou envolvem seguradoras ou envolvem o Estado. Ou seja, 90% dos gastos com saúde nos Estados Unidos não são desembolsados diretamente pelo paciente. De cada 100 dólares gastos com saúde, 45 são gastos pelas seguradoras e outros 45 pelos programas de Estado, que são o Medicare e o Medicaid. E só 10 dólares são desembolsados diretamente pelo paciente. Percebeu? De cada 100 gastos com saúde, apenas 10 são gastos pelo paciente. E quem é que paga os outros 90? Ué, o resto dos americanos, ou por meio de impostos ou dos planos de saúde. Então, mais uma vez, nós estamos diante de um sistema socializado. Quantas operadoras de saúde? Elas são mais regulamentadas que no Brasil. Então, pelo mesmo motivo que a gente já explicou, elas vão ficando cada vez mais caras. Estão entendendo o engodo, gente? Não existe outra solução. É desregulamentar o sistema de saúde privado. Assim, aos poucos, os profissionais e os usuários também vão migrando para o sistema privado e desafogando o sistema público. Sistema socializado de saúde é uma grande mentira, é uma fraude. E eles conseguem incutir esse sistema na nossa cabeça, de modo que a gente não possa nem sequer pensar nada, nem sequer imaginar alguma coisa fora do sistema socializado. Mas é uma grande mentira, é um engodo. Os hospitais universitários têm que voltar a pertencer às universidades. Isso vai desonerar o sistema. Com isso é possível baixar impostos para que o Brasil volte a poupar e volte a empreender em todos os ramos, inclusive no sistema de saúde. Quando a iniciativa privada floresce, voltam a aparecer os famosos filantropos que desapareceram do Brasil. Filantropos como este senhor aqui.
Este senhor é um milionário americano, John Hopkins. Ele criou este hospital aqui, que é um dos melhores do mundo, o Hospital Johns Hopkins. As Santas Casas, antes de serem fagocitadas pelo sistema socialista de saúde, antes elas eram instituições filantrópicas também, e ligadas à Igreja Católica. Duas coisas que o socialista odeia: filantropia, porque eles acham que só o Estado pode fornecer ajuda humanitária, e igreja, pelo mesmo motivo. Socialistas não gostam que as pessoas se ajudem, porque fazendo isso elas podem parar de depender do Estado. A saúde pública tem que acabar? Até poderia, mas não deve. Conforme o sistema privado for sendo desregulamentado, tanto usuários como profissionais vão progressivamente deixando o sistema público e vão migrar para o privado, como já estava acontecendo nos anos 90, antes de o Fernando Henrique resolver regulamentar tudo. E quem não tiver condição de pagar, ou vão ser atendidos no sistema público, ou nos hospitais filantrópicos. Agora, hospital público, pelo amor de Deus, isso não pode existir. Quem não tem condição vai ser atendido no hospital privado, e o governo vai ter que reembolsar o hospital. Entendeu? O Estado vai lá e banca a internação do sujeito no hospital privado. Esta é a solução, não existe outra, gente. É desregulamentar o sistema de saúde privado e naturalmente a coisa vai se acertar. Eu gostaria de terminar o vídeo mostrando para vocês esse rostinho aqui desse bebê, desse rapazinho aqui. Esse é um bebê de 2 anos, ele é inglês, britânico. O nome dele é Alfie Evans. Esse bebê recebeu o diagnóstico de uma doença neurológica que não tem cura, uma doença incurável. Só que ele estava no sistema público de saúde, que é o sistema inglês, 100% estatal, sistema socializado. E aí, como ele estava lá no sistema estatal, ele era visto como um gasto a mais para o Estado, né? E não como um consumidor. Confere? Qual foi a decisão do Estado? Sempre ele, né? No sistema socializado é sempre o Estado que decide. A decisão do Estado foi uma decisão judicial. Os juízes decidiram que os aparelhos que o mantinham vivo deveriam ser desligados. E os médicos tiveram que acatar a decisão. Aí eu me pergunto, e a vontade dos pais, qual que era? Gente, o que interessa a vontade dos pais em um sistema socialista? Não interessa nada. O que interessa é a vontade dos burocratas e a decisão do Estado. Os pais queriam transferir o menino para um hospital de Roma. O governo italiano até quis naturalizar o menino para facilitar o processo. Sabe o que o governo inglês respondeu? Não! Negou. E os aparelhos foram desligados. Alfie Evans morreu, tá? O bebê Alfie Evans morreu por ordem do Estado. Toda vez que alguém fizer qualquer apologia ao sistema de saúde pública, gente, lembrem-se desse rostinho aqui, do rostinho desse bebê. Lembrem-se de Alfie Evans e dos pais dele. Obrigado pela audiência. Até a próxima, pessoal.